Começando aqui a nossa aula de número 4, a gente vai aprender basicamente como um programa de computador funciona. Afinal de contas, né, se você abrir, vamos botar assim, o capô de um computador, né, abrir a tampa, você vai ver um tanto de circuitos integrados, né, trilhas de condutores e tudo mais, e você, de fato, não vai saber exatamente o que está acontecendo ali dentro. Talvez se você for um engenheiro de computação ou um técnico de eletrônica muito habilidoso, com conhecimentos profundos, você entenda um pouco da distribuição e da lógica que está ali, mas óbvio, aquilo não foi montado por uma pessoa, aquilo não foi a primeira tecnologia criada, então tem toda uma complexidade ali envolvida. E claro, a gente também não está aqui para explicar o passo a passo do funcionamento de um computador, mas a gente vai te dar um pequeno vislumbre para que você entenda o que está acontecendo e se sinta menos perdido na hora de criar um software e até mais confiante mesmo nas suas habilidades e conhecimentos. Então, a primeira parte para a gente entender como funciona um programa de computador, é interessante entender que existem, assim, vamos colocar dois tipos básicos: os programas compilados e os programas interpretados. Como a linguagem C é um programa compilado, a gente vai explicar basicamente só ele, tá? Para você também não criar uma bagagem de coisas que não são interessantes até o momento. Como a gente já pode ter dito anteriormente, o computador ele trabalha com valores binários, tá? O que é isso? São valores de um ou zero, ou seja, verdadeiro e falso, que representam tendo corrente elétrica ou não tendo corrente elétrica, tendo uma carga ali. É assim que o computador faz as suas operações e decisões e tudo mais. Claro que você não vai entender linguagem binária, você não tem essa necessidade, e é até por isso que os computadores são tão populares hoje, porque eles conseguem conversar em uma linguagem que a gente entenda, tá? E hoje, literalmente, né? Porque o chat GPT e alguns outros empreendimentos de inteligência artificial, como Bard, etc., já estão com, com opções muito avançadas de processamento de texto. No caso, o que a gente faz é escolher uma linguagem de programação onde a gente consiga, com uma linguagem de meio termo, vamos colocar assim, escrever um código que dê para você entender o que está acontecendo. Esse código também não é entendido por um computador, tá? Esse código é entendido pela gente, mas com recursos que vão ter aí um meio de jogo, um meio de campo entre nós e o computador em si, né? No caso, o que acontece? Toda linguagem de programação vai ter ou um compilador ou um interpretador. No caso da gente, é um compilador. O compilador, ele em si já é um programa. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse programa que a gente escreveu, esse código que a gente escreveu, por exemplo, na linguagem C, né? E cada linguagem de programação vai ter o seu compilador e cada compilador vai ter várias versões, tá? Ele nunca é o mesmo desde o início e vai transformar esse código em um código binário que o computador entende, como se ele fosse um tradutor de idiomas, tá? Ele é literalmente isso, para falar a verdade. Então ele transforma isso num arquivo binário que o nosso computador passa a entender. E é importante que a gente entender que a gente vai ter compiladores para Windows, para Linux, porque cada sistema operacional vai funcionar de um jeito, tá? Mas a linguagem, o código, ele é o mesmo para todos os computadores. E essa é a vantagem, tá? E depois de pronto, isso aí é salvo na memória do computador, que a gente chama também de memória persistente ou memória secundária. Pode ser o seu SSD, para quem ainda tem HD também, é muito comum. Antigamente a gente usava cartões perfurados, mas isso é bem antigamente, que era um jeito também de você escrever um código binário furando uma cartela e ela era lida por um driver especial no computador. Talvez se você for antigo o suficiente, tiver minha idade, pode lembrar de disquetes, tá? Até o início dos anos 2000, se eu não me engano, ainda se utilizavam disquetes. Eu lembro quando eu comecei a programar, já não era prático usar disquete, já tinham praticamente sumido os pendrives, né, da vida. Embora o conceito de nuvem ainda estivesse caminhando bem devagar, os pendrives da vida eram a bola da vez. Raramente a gente necessitava de um CD para gravar alguma coisa, mas pendrive costumava ter mais memória e ser muito mais fácil de carregar e de usar. E mais confiável com CD que quebra fácil, tá? Arranha. Mas o disquete ele era algo muito utilizado. E antes do disquete existiu também as fitas cassete, tá?
elas eram utilizadas para gravar música, para gravar áudio, mas também podiam ser usadas para gravar dados, tá? Computadores também já usaram fitas cassete como meios de gravar, né, memória. Inclusive, um dos primeiros computadores usavam não exatamente a fita cassete, mas a tecnologia de fita, né, magnética. Então, até alguns filmes antigos que você vai ver, os supercomputadores têm basicamente umas caixas retangulares com uma fita passando ali no meio, dois rolos enormes girando. Eram basicamente dados aí sendo lidos e gravados ao mesmo tempo. Então, assim que você cria, né, o nosso programa em si, a gente entra na segunda parte, que é como o nosso computador funciona por dentro. A gente vai dividir aqui as principais 4 partes que a gente vai ter no nosso computador. Primeiro, são os periféricos de entrada e os periféricos de saída. O que é periférico? É algo que está por fora, tá? Você pode até fazer essa associação, fica mais fácil de lembrar. Periférico por fora. Então, um periférico de saída é algo que sai informação do computador. Um monitor do seu computador, ele está saindo vídeo, né? Informação. A caixa de som sai áudio. Um óculos de realidade virtual também sai. E várias outras coisas que a gente pode utilizar. O USB, por exemplo, ele é entrada e saída, porque ele entra dados e sai dados. Né? A gente tem os periféricos de entrada, onde a gente entra com dados no computador, como um teclado, um mouse, um joypad, né? Um controle de videogame. A gente tem também aí os dois tipos principais de memória, a primária e a secundária. Memória secundária é aquela que a gente chama de HD ou SSD, que é uma memória persistente, ou seja, você desligou o computador, quando você ligar de novo, a memória ainda vai estar lá, ou seja, os arquivos e as informações estarão lá. E a memória primária, que a gente chama principalmente da memória RAM, ela vai ser a memória mais importante e ela é volátil, ou seja, você desligou o computador, você perde essa informação. E ali, o código binário que a gente criou, ele é carregado dentro da CPU, ou seja, a memória secundária, ela pega aquelas informações, passa para o nosso CPU, para o que a gente chama, e talvez você já tenha ouvido falar bastante, que é a memória cache, que é uma memória que ajuda a acelerar o processamento do computador em si, mas a gente não estuda tanto sobre ela, porque ela é um conceito mais avançado e quase que irrelevante para a gente que é programador, tá? Pelo menos de nível de sistema e tudo mais. Mas que talvez você vá para uma área mais profunda. O fato é, o computador ele funciona, tá? Sem o HD, mas ele não funciona sem memória RAM. Tanto que você pode dar o boot de um computador através de um pendrive com Linux, por exemplo. Você não precisa instalar um Linux, você não precisa nem ter HD. Aquele pendrive vai passar a ser o HD do computador em si, tá? E, e isso era muito comum antigamente, tá? A gente tinha muito disso. Então, o que o programa vai fazer? A gente vai carregar a instrução, o CPU vai ver o que aquela instrução faz, ou seja, por exemplo, capta um dado da entrada e calcula ele e joga na memória RAM no espaço. E aí ele vai fazer isso. Então ele volta para a memória secundária, né? E ele vai, por exemplo, pegar a próxima instrução, ou então ele vai na memória secundária e já carrega todo o programa para a memória RAM, ou então ele pega lá na próxima instrução que ele tem que mostrar algo na tela, e aí ele mostra e espera a resposta do usuário através dos periféricos de entrada. E aí você tem toda essa dinâmica até que o programa acabe, né? E você tem uma resposta de finalização. Então é isso, essa aqui é a estrutura mais ou menos básica, tá? Não se preocupe, talvez você possa ter achado um pouco complicado. A gente vai ficar muito mais fácil de entender durante o nosso curso, tá? E no próximo a gente vai entender as estruturas básicas de um programa de linguagem C. No mais é isso, um grande abraço e até a próxima aula.